mais demora, vamos entrar aí no texto que o Senhor colocou no meu coração, para a gente meditar um pouquinho, falar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração e que eu possa transmitir a vocês com clareza e com todo respeito à palavra do Senhor. A passagem se encontra no livro de João, capítulo 9, do 1 ao 7. É um texto muito conhecido de todas nós, que já ouvimos muito, mas eu quero compartilhar com vocês o que Deus ministrou no meu coração com essa passagem. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cumpriu na terra e cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou os olhos daquele cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou, vendo e enxergando. Louvado seja Deus por essa palavra. Louvado seja o Senhor por essa palavra nessa manhã, que nos faz lembrar, nos remete a lembrar grandes milagres de Deus. Porque às vezes nós ficamos nervos, assim como quem esqueceu de quem Deus é. Que Deus é aquele que pode todas as coisas em nosso favor. Aquele homem, nessa história, ela nos traz, ela é muito persistente em testemunhar um grande milagre sobre as maravilhas de Jesus enquanto andou na terra. Jesus não operou só este milagre, Jesus operou vários milagres e ele ainda hoje opera milagres. Ele hoje continua sendo o mesmo Jesus que caminhou com os discípulos, que pregou, que falou do Deus que o enviou e que em nenhum momento deixou de cumprir aquilo ao qual ele foi enviado. Mas esse Jesus ainda está à minha e à sua disposição, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, ele continua nos aguardando. Aquele cego, olha que coisa maravilhosa, ele era um cego de nascença, mas esse texto nos narra um episódio no qual esse homem enxergava que existia um homem chamado Jesus que podia curá-lo. Ele não via Jesus, em nenhum momento ele via Jesus. Em nenhum momento ele viu até que o milagre acontecesse. Mas ele sabia, pela multidão, pelo barulho, por tudo que estava acontecendo à sua volta, que aquele homem, porque ele já tinha ouvido falar daquele homem. E quantas vezes a gente ouve falar, quantas vezes a gente sabe que pode ser, e a gente duvida daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Deus pode fazer o extraordinário por mim e por você. Jesus pode simplesmente cuspir e fazer um lodo. Olha o que Deus faz. Deus podia ter ordenado, porque a palavra de Jesus tinha poder. Deus podia fazer igual fez com aquele homem que era coxo. Levanta e anda, tua fé te salvou. Abra os olhos e enxergue, porque tua fé te salvou. Mas eu acho interessante, isso enche meu coração de alegria, porque Deus, ele é um Deus de detalhe.
ele cospe no chão, naquela terra seca, ele faz uma massinha, vamos dizer assim, para mim que sou artesã, ele faz uma massinha, passa, esfrega nos olhos daquele homem, manda aquele homem ir até aquele tanque que tem um significado, que significava enviado, porque aquele homem, prestem bem atenção, irmãos, aquele homem era um enviado para que um milagre acontecesse e que para ele dali para frente testemunhasse o que Jesus fez na vida dele, até o dia de hoje, como estamos aqui nessa manhã falando sobre essa passagem. Aquele homem era um enviado e foi enviado por Jesus após ser curado. Foi enviado por Jesus após ser curado. Ele foi curado, quando você segue o texto, ele foi curado num sábado. E aqueles homens que estavam lá no templo iam se questionando: como assim ele está fazendo um milagre? Naquele tempo, assim como hoje, não existia hora nem momento, é o momento e a hora dele. Não é o meu ou o seu momento, é a hora do encontro. E Jesus segue dizendo que é necessário que o faça. Era necessário que ele nascesse assim. É necessário que nós passemos por algo na nossa vida para que possamos ser testemunhas dos milagres de Deus na nossa vida. Aquele homem nunca tinha enxergado. Foi necessário que ele nascesse cego, nunca tivesse visto nada, para que o milagre fosse feito na vida dele. E Jesus continua dizendo: é necessário que eu faça, que eu cumpra as vontades do meu Pai enquanto estou no mundo, porque a noite chega aonde não posso mais trabalhar. É necessário, meus irmãos, que eu e você cumprimos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos antes que a noite chegue, porque a noite vai chegar um dia. E nós precisamos fazer o que Deus tem para mim e para você. Então, aquele enviado foi. Nós somos esse enviado hoje. Nós somos esse enviado. Jesus está dizendo assim: vá até Siloé, lave-se, abra seus olhos e vejam como os campos estão prontos para passeio. Vejam o mundo ao seu redor. Vou falar diretamente às mulheres nesse momento. Não que não esteja falando aos homens que estão aí, porque eu já vi um monte. Mulheres, abram os seus olhos e vejam ao seu redor o que Deus tem preparado para você. Porque aquilo que é, irmãos, para você fazer, não sou eu que vou fazer. Eu posso ser um caminho a te ajudar a trilhar. Eu posso dar para você um direcionamento, mas é você quem vai cumprir. Porque o propósito na tua vida. Porque assim como Deus teve um propósito na vida daquele homem, como Jesus tinha que encontrar aquele homem pelo caminho, nós também vamos, e nós já encontramos Jesus no nosso caminho, ele já faz parte da nossa vida. Nós somos hoje a luz do mundo, o que Jesus disse aos seus discípulos. Nós hoje somos a luz do mundo. Então é necessário que eu faça. Então abra a sua visão. Não é uma visão terrena. Precisamos ter uma visão espiritual como a desse homem, como a daquele homem. Se aquele homem ficasse preso na sua limitação terrena, ele jamais teria sentido a presença do Senhor ao lado dele e teria clamado a ele. Então a nossa visão precisa ser ampliada. Precisamos olhar distante, olhar na frente, entender as circunstâncias que estamos vivendo para saber o que Deus quer fazer dentro daquela circunstância. Porque Deus, ele não muda a circunstância para que a gente viva
com comodidade. Ele quer que nós tenhamos uma postura e uma atitude para Ele mudar as circunstâncias, amém? É necessário que eu e vocês tenhamos postura, tenhamos comprometimento, tenhamos uma fé que abale o mundo para mudar as circunstâncias, para mudar o mundo, para mudar vidas lá fora. E não esperar ficarmos sentadas de braço cruzado, esperando que o Senhor faça um milagre. Não, é a partir de mim, Senhor, a partir de mim. Me faça, Deus, te entender a tua visão. Abra minha visão, tira as escamas dos meus olhos. Se for necessário, faça com que eu tire esse lodo dos meus olhos para que eu possa ter a tua visão e enxergar além. Eu ver mulheres que ninguém veja. Eu ver crianças que ninguém está vendo. Eu vejo jovens que ninguém está vendo. Eu vejo adolescentes que não estão nas nossas igrejas, que estão perdidos, que eu vejo mulheres sofridas. Senhor, que os teus olhos estejam em mim. Me ajuda, Senhor, a olhar com os teus olhos, a sentir como o Senhor sente. Me ajuda, Deus, a não querer ser uma serva que perde o seu tempo com tantas coisas, enquanto eu poderia estar falando do teu amor a tantas pessoas e salvando tantas almas, e que teu reino fosse crescendo a cada dia através de mim. Quem dera, Deus, eu desse meu tempo a orar, a clamar, a estudar, a me preparar para que eu fosse na rua e que em seu nome, porque o Senhor me deu toda a autoridade, o Senhor fizesse muitos milagres através de mim. Aquele cego literalmente experimentou um grande milagre de enxergar a grandeza de Jesus. E o que falta em nós, se conhecemos esse Jesus? O que falta em nós para fazermos a mesma coisa? Tudo gira em torno do conhecimento, de conhecermos quem é Jesus e crermos nele. Tudo gira em volta de sabermos e conhecermos intimamente quem é o Deus que servimos. Então, não feche os seus olhos. Não podemos olhar somente aquilo que está no limite da nossa visão humana. Precisamos enxergar além. A essência da visão consiste em conhecer profundamente Jesus e ter um coração inclinado ao seu amor e não parar de falar em todo o tempo do amor de Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Precisamos orar, ler, estudar, preparar, cumprir a ordem dada a Jesus a nós. Precisamos olhar à nossa volta, precisamos olhar os campos, precisamos olhar quem necessita. Precisamos da infinita misericórdia do Senhor em todo o tempo. Precisamos clamar que Ele abra os nossos olhos e que possamos olhar com o olhar dele. E pedir a Ele que faça conosco como Ele fez com esse homem. Senhor, o que está na minha visão é o lodo. Senhor, o que está na minha visão são as escamas. Senhor, o que está em minha visão? O que está me limitando a enxergar? Me liberta, Deus, e me faça olhar. Me liberta, Deus, e me faça enxergar. Precisamos e necessitamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele nos faça mulheres firmes na fé, mulheres que sejam referenciais, como ouvimos de tantas outras nessa manhã. Que Ele nos faça ser essas mulheres, a começar em nós. Não se pegue
aguardando ou esperando em outras pessoas. Que comece em mim, a olhar. Que o Senhor nos ajude, nos motive, que o Senhor nos dê motivações para vivenciarmos isso. E que o Senhor nos mantenha sempre mulheres corajosas, firmes, constantes, abundantes, nessa maravilhosa obra que é dele, não é minha nem sua, mas que temos o privilégio de fazer para ele, por ele, porque para ele e por ele são todas as coisas, não por mim, mas por ele. E que o nosso trabalho nunca seja em vão, nunca será em vão, para que o Senhor, para que esse Jesus seja sempre reconhecido na COAF, nas FEUAFs, nas UAFs e em toda igreja que pertence à nossa denominação. Aquela menor UAF que está lá no sertão, que está lá no interior, a maior UAF que nós possamos ter na nossa denominação, possa conhecer e reconhecer esse Deus e ter a visão que vem do alto para mim e para todas vocês, que possamos vivenciar isso em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu volto então a palavra para a irmã Keila com o coração agradecido por essa manhã e crendo que a palavra do Senhor possa ter alcançado corações, aquilo que eu não me lembrei de dizer, o Senhor ministra no seu coração, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, não só nesse dia, mas todos os dias, com esse desejo de sermos muito melhores servos do que temos sido até aqui. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.